Hoje, eu meditando na palavra e orando e buscando a Deus, uma palavra, eu lembrei de uma história sensacional, da qual Deus ministrou no meu coração, que eu queria compartilhar nessa noite. Alguns princípios que Deus ministrou no meu coração nessa história, está registrada lá em Gênesis, capítulo 37. Sobre filhos. Filho é uma bênção. Estou vendo as crianças aqui na frente, umas orando, outras brincando, outras de olho fechado, de olho aberto. E eu lembro que sempre quando as crianças queriam chegar perto de Jesus, os discípulos queriam embaçar, atrapalhar, e Jesus falou assim: não embaraça eles não, deixa elas vir. O reino é delas. E se não tiver o coração igual o delas, vocês não entram não. É sensacional. Eu fico tentando saber o que é ser como uma criança, e é difícil demais. A gente acha que ser criança é muito fácil, mas não é. Porque ser criança é você brigar com alguém e querer na hora da briga matar um ao outro. Você já viu criança brigando? Que puxa cabelo, enfia o dedo no olho e morde o dedo do outro, e o pai entra, mas a mãe, se é filho diferente, se é filho de outra família, às vezes gera até confusão no meio das famílias. Os pais ficam com raiva um do outro. Passa uns 10, 15 minutos, aqueles meninos estão brincando de novo, chamando o outro: vem brincar comigo, e senta junto. Coração de criança. Jesus falou: se a gente tiver um coração igual ao deles, a gente briga, fica anos sem olhar um para o outro, sem conversar, sem pedir perdão. Eles querem matar um ao outro, 10 minutos depois quer amar e morrer de amor um para o outro. Isso é ser criança. E vi nessas coisas, eu vi nessa história de Gênesis, não de uma criança, mas de um adolescente. Mas a história começa uma história, parece que se você para pensar nessa história, é uma história que a princípio você não consegue decifrar aquilo que Deus quer falar ao seu coração com cada versículo. A palavra de Deus, ela tem alguns tipos de leitura que você pode fazer nela. A Bíblia, se você lê ela como um livro, apenas um livro, lendo, você tem sabedoria. Tem sabedoria milenar nesse livro, que vai te ensinar várias coisas. O momento de falar, o momento de parar, de não ser avalista de ninguém, de falar menos, de não falar, de pensar mais. Eu lembro, toda vez que eu falo isso, eu lembro da minha mãe me botando de castigo. E o primeiro versículo que eu decorei da Bíblia, depois de João 3,16, que foi Provérbios 19:2. Falou: enquanto você não decorar, não sai do quarto. Eu acho que ela nem lembra disso. Mas quem bate, não lembra. Mas quem apanha, lembra de cada chinelada. Né? Os filhos aí, ó. De cada chinelada. Das que doeu mais então, a gente não esquece nunca, nunca. Tá com 70 anos, vou estar lembrando das chineladas que eu tomei. Mas aí aquele dia eu entrei para o quarto e eu tive que decorar. E saí de lá com ele na ponta da língua, que é Provérbios 19:2, que diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Será porque minha mãe insistiu que eu tinha que decorar esse versículo e falou: só sai depois que você decorar, senão você não vai sair do castigo hoje. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então a Bíblia, lendo como um livro, você adquire conhecimento e sabedoria. Lendo a Bíblia com fé, crendo, você é salvo. A Bíblia diz que se a gente crê, nós temos a vida eterna. Mas se você pegar a Bíblia e ler e crer e colocar em prática, você se torna santo. Entendeu? Então repete comigo. Pega a sua Bíblia aí, se está no celular, pega. Repete comigo assim: lendo, terei sabedoria. Crendo, serei salvo. Praticando, serei santo. Guardou? Que Deus te abençoe. Gênesis 37, versículos 1 e 2. Vamos ler? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó.
Até aí tá bom. Entendeu? Nem eu. Porque o texto começa afirmando uma coisa. Essa é a história de... Essa é a história de quem? Logo depois, o que ele fala? Tinha José. Uai. Na hora que o Espírito de Deus estava inspirando um escritor, na hora que eu percebi isso a primeira vez, falei, vixe, quem escreveu esse livro aqui, na hora que o senhor estava soprando, cochilou. Acordou, pulou a história de Jacó, só acordou na história de José. Ele dormiu e falou, essa é a história de Jacó. Tinha José. Eu fico imaginando, eu sou meio assim, sabe? Pulou a história, porque essa é a história de Jacó. Quando você vai contar a história de alguém, você conta a história daquele que você falou. Vou contar a história do Anderson. O Anderson nasceu, cresceu, até chegar ao casamento, até vir um filho, para depois contar o dos filhos. Aqui a Bíblia começa, e esta é a história de Jacó. Eu parei aqui, esses versículos assim me travam. Aí eu parei e falei, meu Deus, o senhor tem algo para falar, e eu preciso ouvir. Não vou sair daqui enquanto o senhor não falar. E falei de novo, e orei, fiquei pensando, não é possível, o senhor não errou, o homem não cochilou. O senhor quer dizer alguma coisa para nós? Fala o nosso coração. E enquanto eu meditava, e enquanto eu li essa história, li a história toda de José de novo, e reli, e voltei de novo na história de Jacó, eu queria trazer para você nessa noite aquilo que Deus ministrou ao meu coração nessa leitura. Essa é a história de Jacó. E a pergunta que veio ao meu coração enquanto eu meditava nisso foi: você é o filho que está escrevendo a história do seu pai? Jacó tinha muitos filhos, mas a história de Jacó foi contada apenas por um filho. Muitos filhos, mas a história dele é contada apenas por um filho. Esta é a história de Jacó. E não cito os demais filhos. Cito os demais filhos na história de José. Você é o filho que está escrevendo a história do seu pai. O maior sonho de qualquer pai é ver um filho continuar o seu legado. Esse é o maior sonho de um pai. É ver o seu filho continuar o legado que ele ensinou. As coisas boas, as coisas ruins, o pai torce e ora para que ele esqueça e não pratique no nome de Jesus. Mas as coisas boas, os princípios, o legado, a gente sonha, a gente almeja. Aliás, a gente quer ver antes de morrer essas coisas. Quase às vezes a maioria não vê, mas muitos têm o prazer e o privilégio de ver. E essa foi a pergunta que Deus começou a aquecer o meu coração e me levar em vários textos que eu queria compartilhar com você nessa noite. Deus chama os seus filhos para escrever a sua história. Paulo diz isso em Coríntios e fala que nós somos as cartas vivas de Deus. Aliás, Jesus, quando está em João capítulo 14, quando ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, em João 14, 6, quando ele afirma isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os discípulos começam a perguntar a ele e dizer, mostra-nos o Pai. E ele diz, vocês não têm visto o Pai em mim? Se vocês tivessem me conhecido, vocês teriam conhecido o Pai. Legado. Jesus veio nada mais do que cumprir um legado do Pai. Um desejo, uma ordem e obedecer à vontade do Pai. E esta é a história do Pai. Se você quer conhecer o Pai Celeste, você precisa aprofundar na história de Jesus Cristo. Como diz algum doutor, algum tempo atrás, eu nunca esqueci dessa frase dele, para os teólogos, Jesus é a exegese de Deus. Se você estudar sobre Jesus, você vai entender e compreender a grandeza de Deus. E foi isso que Jesus disse. Vocês não têm visto o Pai em mim? Se vocês tivessem me conhecido, vocês tinham conhecido o Pai, porque eu e Ele somos um. A palavra de Deus ainda afirma em Romanos, em João capítulo 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A saber, aos que creem, somos chamados para ser filhos de Deus. Romanos 8, 14, abre lá. Esse aí você vai abrir. Romanos 8, 14.
Aliás, a partir do 12 até o 17, a palavra do Senhor nos diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. Pois, vamos lá ao versículo 14, todos juntos? Pois, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, vamos de novo, todos os que são guiados, o que chamou ou guiado é dado a mão, é andado de mão dada, junto. É como um pai que vai atravessar o filho uma avenida perigosa. E o filho não sabe atravessar. A gente não deixa o filho sair correndo na avenida. Espera aí, filho, aqui está perigoso. Mão aqui, mão papai, segura. Agora vão. Isso é ser guiado. Porque hoje a gente sai correndo desembestado e fala assim: abençoa, pai, para não dar nada errado. A gente faz as coisas e pede a Deus para abençoar. Enquanto a palavra de Deus nos ensina o tempo inteiro que a gente tem que esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Ora primeiro e busca para depois seguir e andar nos caminhos do Senhor, na vontade santa do Senhor. Porque no final dos tempos o que vai prevalecer não é o que eu fiz para Deus, mas é o que eu fiz de Deus. Não são as grandes coisas que eu trabalhei, mas são aquilo que Ele mandou eu fazer e eu obedeci. Não foram os grandes sonhos e projetos que eu tive, as boas ideias, mas tudo aquilo que eu consegui ouvir do Pai, porque o Pai tem um legado, e esta é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. Qual é a história de Deus através da sua vida nessa cidade? Deus tem uma história. E a história dele tem um desígnio, um projeto. Ele designou antes que nós viéssemos ao mundo. Ele não só nos salvou antes disso. Segundo Efésios capítulo 1, lá pelo versículo 4. Segundo o beneplácito da tua vontade. Uma palavra que parece até em línguas. Para nós o é, porque a grande maioria nem sabe o que é. Falou língua estranha. Beneplácito é que Deus não pediu conselho a ninguém quando Ele tomou a decisão de nos escolher antes da fundação do mundo. Ele não perguntou para ninguém, Ele simplesmente escolheu. Esse Deus que nos escolheu, que nos amou, que mandou o seu Filho por causa desse projeto, e grande projeto que Ele tinha para a minha vida e para a sua. Ele não só nos salvou pela graça mediante a fé, mas Ele designou, Ele planejou, segundo Efésios 2:10, que nós somos feituras dEle, criados em Cristo, para as boas obras, das quais de antemão Ele preparou legado de um pai ao filho. Ele deixou algo para que os seus filhos andassem nela, a saber, aqueles que creem no seu nome. A palavra crer, ela está associada diretamente à palavra obedecer. Não existe crer e não obedecer para ser salvo. Existe crer sem obedecer para perdição. Existem 4 tipos de fé na palavra de Deus e todas elas são reais. E todas elas funcionam, mas somente uma nos leva à verdadeira fé da salvação em Cristo Jesus. Todas elas registradas nas Escrituras. Nós podemos ver a fé dos leprosos, dos 10 que foram curados, só um foi salvo. Quando eles voltam, eles tiveram fé e a fé deles funcionou para ser curado de lepra. Quando um volta, Jesus fala assim: uai, onde estão os outros 9? Não eram 10 que eu curei? E aí ele fala: vai, a tua fé, ele não falou no plural, a fé de todos vocês, de todos os leprosos, os salvou. Ele diz: a tua fé te salvou. Teve fé para ser curado, mas só ser curado não é o bastante, então é fé. Tem muita gente que vem dentro da igreja para ter fé que Deus pode curar de câncer, curar de gripe, curar de qualquer coisa, e cura mesmo, tem muitas curas, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa fé não te dá garantia que você é filho dele e nem que você está em Cristo Jesus, não. O segundo tipo de fé é um tipo de fé que você realmente crê que quem Deus é, você acredita em Deus. Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu disse isso para um dos membros da nossa igreja. Que bom.
Mas se você não mudar de vida, você vai continuar nessa igreja de Tiago 2,19, na igreja evangélica de Tiago 2,19. Crês tu que existe um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem, mas não muda nada. Eles continuam demônio, continuam capeta, continuam ruim. A fé que eles têm em Deus faz eles tremer diante de Deus, mas eles continuam sendo ruim até ser promovido para a pousada do lago quente, a saber, a segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre. Está lá, a pousada do lago quente. O lago que arde com fogo e enxofre, que está destinado para eles mesmo, está reservado. Deus pensou em tudo nos detalhes. Esse tipo de fé leva para lá. É uma fé verdadeira, porque eles chegam a tremer, mas não muda não. O terceiro tipo de fé, e essa é a pior, e que está assim dentro das igrejas evangélicas, é a fé de mero sentimento intelectual, racional. Que está tudo aqui, ó, conhecimento, inteligência. Realmente reconhece Jesus, realmente reconhece que Ele é o Messias, realmente conhece que Ele veio ao mundo, que Ele morreu, que Ele padeceu e que Ele ressuscitou, e realmente crê na palavra que diz que se confessar, tem a vida eterna. Crê em tudo isso, mas a vida dele não muda nada também. Onde está registrado isso? João capítulo 3, quando um rabino, e não estudou o tanto que você estuda não, ele começou a estudar sobre a palavra de Deus, foi antes dos 6 anos de idade. E ele passou por 2 testes, Nicodemos. O teste da Torá, dos 5 primeiros capítulos da Bíblia de cor, e depois ele passou pelo segundo teste, que é até Malaquias, todos os profetas, de cor, para entrar na escola rabínica, tinha que passar por essas 2 provas. Quando Jesus entrou aos 12 anos de idade, e essa era a terceira prova, dali para frente ia aprender a gema do rabino, aquilo que o rabino interpretava das escrituras. Era uma escola de 12 anos aos 30 anos, foi o período que Jesus sumiu, estava estudando. Para quem não gosta de estudar aí, então filho, toma aí, receba que é teu, dos 12 aos 30. Nicodemos fez a mesma escola que Jesus. E quando encontra com Jesus, fala, veja que o Senhor é da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz. Reconheceu, da parte de Deus, mestre. E ele era mestre de cargo alto, tanto que foi encontrar com Jesus de madrugada. E Jesus falou com ele assim, não te importa eu te dizer, que você precisa nascer de novo. Uma fé de mero sentimento intelectual, muito conhecimento, mas a vida dele não muda nada, nada. Continua a mesma coisa. Não é filho. A fé verdadeira é a fé que você tem todo esse conhecimento, ela desce para a sua alma, isso te constrange, e te faz mudar, e te faz querer daí para frente, só a vontade do Pai. Porque em Mateus 7,21 diz que naquele dia, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Esta é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. O nosso pai tem uma história conosco. Essa é a história do nosso pai. Onde está registrado isso, pastor? Num monte de lugar, mas eu vou registrar para vocês alguns aqui. No Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, no versículo 16, quando Jesus está ensinando sobre os princípios do reino de Deus. Lembrando a vocês que Jesus nunca pregou religião nenhuma, ele não quis religião, e nem muito menos esse montoeiro de igreja que está espalhado pela face da terra. Ele não está nem aí para a igreja, ele está aí para o reino dele. O que ele prega é o reino dele. Pregue para o povo que o meu reino é chegado. Ele não fala para a gente pregar que a nossa igreja é chegada. O que está escrito é o meu reino é chegado até vós. E é isso que ele vai cobrar de nós. Então, grave, você precisa saber o que é o reino de Deus. O que consiste o reino de Deus. Nós já estudamos sobre isso aqui. É isso que vai valer no dia que Jesus voltar. Ele está ensinando os princípios do reino, que é totalmente diferente do mundo. Totalmente diferente. É um trem absurdo, que só quem crê em Cristo Jesus e se torna filho de Deus é que é capaz de compreender essas coisas. Porque no reino, no novo reino de Deus, é tudo ao contrário, gente. Quem perde é que ganha. O último é o primeiro. Quem dá menos é o que dá mais, é o que deu tudo. É um negócio totalmente diferente. Quem dá outra face é que ganhou, não é o que perdeu. Quem perdoa 70 vezes 7 é o que está no caminho, não é o que fica encruado, com o pecado agarrado na cacunda, morrendo aí, cheio de doença, porque não, dormindo com o inimigo, jantando com o inimigo, almoçando com o inimigo, tomando café com o inimigo, e se vê o inimigo na rua ainda arrepia. E chega aqui e canta. Canta,
louva e tal. Isso não é evangelho do reino de Deus, não. E para mudar isso, a gente só muda de um jeito. Primeiro, o Espírito de Deus testificando que nós somos filhos de Deus. Não é eu achando, não. Não é eu achando. Mateus capítulo 5, versículo 16, nesse princípio de contexto do reino, Jesus diz assim: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai, que estás... A história de quem? A história de quem? A sua história na face da terra, se você é filho de Deus, é de quem? É sua ou é do Pai? Vai o versículo 16 aí de Mateus 5, grife esse negócio aí, colore, faz uma seta, se tiver LED, põe um LED em volta aí, ó, piscando. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo a vossa luz brilhar, glorifiquem ao Pai. Se você tem feito algo na igreja, seja pregar, cantar, seja discipular, trabalhar no ministério de mulheres, trabalhar no ministério de homens, SAF, homem de valor, louvor, o que for, e o povo só está te enxergando e não consegue enxergar que Deus está com você, filho, você não chegou no objetivo, porque Mateus 5,16 diz que a nossa luz tem que brilhar, até que o povo veja o Pai, vendo através das nossas obras, glorifiquem ao Pai. Eles têm que olhar para você e dizer: não é capaz desse homem fazer isso, só pode ser de Deus. Não é homem, não é homem, homem não dá conta. Homem não dá conta dessas coisas. Homem nenhum não dá conta, isso é Deus, é Deus. Isso é glorificar o Pai, entendeu? É por isso que é necessário a gente perdoar 70 vezes 7, porque é 490 vezes o mesmo pecado, só Deus. Pastor, mas como eu consigo isso? Você tem que ser cheio de Deus, filho. É simples. Se é só Deus, logo você tem que estar cheio de quem? Daquele que consegue. Porque isso é fruto do Espírito, do amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito, não é fruto do Anderson, do Manel, do José, do Marcone, do Marcos, do Pedro. Não é. O fruto é do Espírito. E nós temos tentado a vida inteira de presbiteriano, vivendo dentro da igreja, tentando dar um fruto que não é nosso, não vai dar nunca. Fica lá esforçando. É a mesma coisa que chegar no quintal e as árvores falassem, e você fosse conversar com um pé de limão, e ele triste, depressivo, pensando em suicídio, e você chegasse para ele e pensasse assim: qual que é o problema? Está pensando em suicidar? Isso aqui, dá um limão tão bom, suco gostoso. Ah, não estou aguentando mais a vida, eu quero morrer, porque a vida inteira eu tentei dar manga e não consegui. Porque ele é pé de limão, não vai dar manga nunca. Você caiu a ficha aí? O fruto do Espírito não é você que produz. O fruto do Espírito é o Espírito que produz. E para que o Espírito produza nisso, você tem que nascer da água e do Espírito. Para que produza isso na sua vida, você não tem que só nascer, você tem que encher, transbordar do Espírito. E só há um caminho registrado nas Escrituras para isso. Efésios 5, 18 e 19. Não vos embriagueis com o vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, com salmos, cantando hinos, cânticos. Esse é o caminho da gente se encher do Espírito, para que esse fruto venha sobre nós. Aí você passa o dia inteiro ouvindo porcariada, vendo porcariada, cantando e xingando porcariada, fazendo porcariada na sua vida para te fazer mais nervoso ainda, aceitando o lixo do povo na sua vida. E isso aí, gente, é daqui para ali, ó. A gente sai na rua, o povo joga lixo na gente e a gente acha que é da gente. E aceita. É um absurdo isso. Aí você fala assim: que isso, pastor, o senhor ficou doido? Fiquei não. Hoje mesmo jogaram lixo em mim e eu ainda não aceitei. Cheguei todo sujo em casa. Mas na alma. Porque eu parei no sinal, o miserável vai e corta pela direita, querendo furar e querendo passar. E o sinal estava tão abençoado que quando ele abria só passava 2 carros e fechava de novo. De tanto carro que tinha. Falei: para que eu fui dentro? Eu até, dentro do carro, meu filho começou a rir. Teve uma hora que eu falei assim: speed burrice, sai desse corpo. Ovelhinha retardada. Esse corpo não te pertence. Quero falar com o Anderson. Meu Deus do céu. Aí a pessoa vai e faz a coisa errada. Jogou lixo no você. A gente não é obrigado a devolver na mesma moeda. Porque nós temos algo melhor para dar.
Entendeu? Ai, Jesus, me ensina, me ajuda. E ajuda a gente aqui também. No nome de Jesus. As pessoas nos magoam e não tem como a gente escolher como é que as pessoas vão fazer com a nossa vida, gente. Não tem. Porque elas só dão o que elas têm. Tem gente que é amargurada a vida inteira. Parece que ela já amanheceu mascando jurubeba, chupando limão e comendo boldo e chupando losna. E aí você encontra com você. E o que é pior, ela acha que isso é vantagem, quer chuchar essas coisas em você. Tem essas coisas de chuchar, jogar, de colocar em você. Ela já olha com cara feia para você. Ela olha de um jeito que parece que você está sujo, você tem alguma coisa, porque não é possível. Acho que eu sujei e não vi. Porque é o que ela tem, ela acorda desse jeito, ela decidiu ser assim. Não é não, pastor, por causa de um monte de coisa. É estado de espírito. A Bíblia não fala de estado de espírito, não. A Bíblia fala em Filipenses 4:11, Paulo dizendo, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Então, viver contente é um aprendizado, não é estado de espírito. Eu decido ser feliz o tanto que eu quiser ser em Cristo Jesus. A minha alegria tem que ser nele, e não na situação, não nas coisas. Mas como eu vou ser se eu não me encho de Deus? Eu já acordo vendo o jornal da manhã, aquele montoeiro de sangue, de tiro, de palavrão, de ladrão, daqueles ladrão que estão lá em Brasília, que é os que mais me dá raiva. E você vê aquele jornal, eu já sei que estão lá, para que eu vou ver aquela porcariada? Encher minha alma de amargura, de tristeza. Em vez de eu orar para se converter, eu já fico pensando, não ora. Sim, mas pensar a gente pensa. Eu penso, o pecador aqui é só eu, você não peca não. Eu pensei em Jesus, mas se eu podia mandar um Bin Laden lá naquele lugar, lá, fazer um desastre, igual as Torres Gêmeas, jogar uns 2 aviões em cima daquele negócio lá, quando estiver tudo reunido. Eu nem oro, eu já começo a pedir perdão. Deus, não, me perdoa, Senhor Jesus. Agora, se converter, Jesus, não põe no meu quarteirão lá no céu, não, põe bem. Só eu que penso assim. Se converter, porque se o senhor pedir minha opinião, é não converte, por favor. Está fazendo a gente sofrer demais. Manda esse para andar de baixo. Mas se converter, bem longe, vai ser muito grande lá. Glória a Deus, aleluia. Mas você vai encontrar com todo mundo que te fez raiva. Ah, vai. Vai. E no amor de Cristo ainda, vai abraçar, vai beijar. Ei, Jesus é bom demais. Eu fico imaginando aquele castigão que eu dava com meus filhos, quando eles começavam a brigar. Eu falei, tá de castigo. Vai lá, abraça um ao outro. É 20 minutos abraçado, e se soltar, apanha. Eu não quero abraçar ele. Eu falei, vai ter que abraçar. Peraí, me dá um chinelo aí. Aí os dois abraçavam até de longe, olhando para o outro assim. 10 minutos depois, eles estavam numa risaiada, numa unção do riso, que o Espírito de Deus baixava naquele negócio lá. Eu fico imaginando no céu, eu chegando lá, e um monte de irmão assim, ó, abraçado. A Bíblia não fala isso não, isso é minha imaginação que é fértil, viu gente? Essa é a obra de Deus, gente. A obra do Espírito, ela só acontece quando a gente está cheio do Espírito. E o Espírito de Deus, segundo Romanos, que nós lemos aí, 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Versículo 8, Romanos 8, versículo 16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma obra de Deus em nós, não uma obra nossa em Deus. Um irmãozinho veio nos visitar hoje de manhã e no final do culto ele falou comigo, pastor, foi muito bom, aprendi um negócio, aquele negócio de murmuração, foi para mim. Eu disse, mas eu queria dar uma sugestão para o senhor. O senhor tinha que fazer um apelo pessoal, quem quer aceitar Jesus, vir na frente. E a segunda pergunta, o senhor pecou, o senhor tinha que ter feito. Quem quer voltar para Jesus, eu falei, eu agradeço, eu vou orar e vou pensar muito nas perguntas do senhor. Falei, gente, ninguém aceita Jesus e ninguém volta para Jesus se o Espírito não convencer do pecado. Então essas perguntas nós temos que riscar da nossa igreja, não é quem quer aceitar não, é quem foi tocado pelo Espírito. O Espírito testificou que hoje ele vai ser filho de Deus, e aí meu filho, toma a cruz, porque vai morrer.
A palavra não promete para a gente vida igual esse povo está prometendo aí de prosperidade, desse trem tudo aí. Como diz John Piper, eu começo a rir antes de falar. Uma frase de John Piper que eu passei mal de rir no dia que eu ouvi. Ele falou assim, se Deus mede o amor dele com prosperidade na vida dos seus filhos, nossa, mas Deus odiou o apóstolo Paulo. Odiou ele. O homem que apanhou, foi para a cadeia, e passou fome, e passou necessidade, foi para um barco que afundou, foi não sei quantos naufrágios, no último ele foi livrado, tomou, com certeza deve ter tomado umas águas naquele mar assim, e quando chegou lá na praia, para esquentar, fazer a fogueira, ainda foi mordido de cobra, e não morreu, mas deve ter doído demais, porque eu não sei se já foi mordido de algum bicho que tem veneno. Como que dói, gente? Misericórdia. Eu algumas vezes com caixa de marimbondo, que eu era bom de mira. Eu não era bom de correr, mas de mira eu acertava todas. Na hora que caiu, eu falei, corre, negada, que agora eu tenho, sujou. Caiu a casa de marimbondo, pronto. Tomei uma picada, já cheguei com a orelha do tamanho, com o olho fechado. Dói demais, imagina. Paulo tomou picada de cobra. E não morreu. Mas a Bíblia não diz que ele não sentiu dor, não. Sofreu. E aí esse povo fala assim, não... Vem para Jesus que tudo vai mudar. Vai mesmo. Se alguém tem alguns que falam assim, pastor, esse negócio que o povo fala, quando a gente aceita Jesus, a vida da gente muda. É verdade? Falei, é. Verdade verdadeira. Muda para melhor? Falei, a vida espiritual sim, mas a vida aqui, o negócio piora, mas para uma bagunça arrumada, meu filho. Prepara, que agora você vai sofrer. E agora? Falei, não tem para onde correr. Enquanto nós não entendermos isso, os nossos casamentos vão dar problema. O problema principal do casamento que não tem dado certo é porque os dois não querem morrer. A gente tem que morrer em Cristo Jesus. O que eu penso, o que eu acho, tem que morrer. O que tem que valer é o que Jesus disse na sua palavra. Quem instituiu o casamento foi Deus. Então ele deixou a ordem. E eu disse isso hoje de manhã. Homem que é homem morre pela mulher, não bate na mulher não. Se é homem de Deus, que está na Bíblia, é assim que tem que ser. Então tem que mudar. Aí porque você me ofendeu. Agora, se você morreu em Cristo Jesus, quem que ofende um morto, gente? Quem que ofende? Você já viu alguém ofender morto? E o morto ficar com raiva e levantar e falar assim, agora eu vou te matar, miserável. Se o morto levantar, morre um monte, né? Mas você já viu algum morto na vida levantar e retribuir um xingamento, um outro negócio? Ou então um carinho? Eu nunca vi. Porque morto, filho, está morto. No dia que a gente aprender a morrer em Cristo Jesus, a seguir o legado do Pai, porque Jesus faz essa oração depois em João 17. Ele fala que ele guardou, que ele treinou, que o reino de Deus é chegado, e ele pede assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um conosco. Assim como o Senhor me enviou, eu envio eles. Nós somos enviados do Pai, o Jesus Cristo, para continuar a história do legado, a história do nosso Pai. Qual é a história do Pai Celeste através da sua vida? Aonde Deus tem te plantado, filho? Isso vai fazer toda a diferença. No dia que a gente parava para pensar nisso, eu chorei demais. Eu orei demais. Eu falei, meu Deus, me ajuda a viver para o Senhor. E esta é a história de Jacó. Tinha José, 17 anos. Qual é o legado do seu pai para a sua vida? Qual é a melhor história para o pai? João capítulo 4, versículo 34. Depois que ele, através do próprio poder de Deus emanado, através do Espírito em Jesus Cristo, alcançando aquela mulher que estava toda torta. Já tinha tido 5 maridos e estava com amante. Mas o Espírito de Deus entrou como água, muitas águas naquela vida. E limpou aquela alma a ponto de multidões da cidade sair para conhecer o homem que mudou a vida daquela mulher. Porque a vida dela já não era a mesma. Foi algo notório. Foi algo que todo mundo observou e viu. Tem alguma coisa diferente aí. Nós queremos esse negócio aí.
e foram para conhecer Jesus. Nesse inteirinho chegam os discípulos com a comida, porque tinha deixado Jesus cansado no poço. Ele estava cansado da estrada, mas não estava cansado de almas. Ele alcançou aquela mulher. E ele deu dos rios de água viva. E então quando eles falam assim, Senhor, a comida do Senhor está aí, come. Ele falou, tem uma outra comida para comer agora aqui. Olha aí em João 4:34. Depois ele explica qual que é a comida. Essa é a verdade, porque que Jesus triunfou no legado do Pai. E essa é a verdade, porque nós fracassamos. É a mesma verdade. A verdade porque Jesus escreveu a história do Pai na face da terra. E a verdade pela qual nós não estamos muitas vezes escrevendo e às vezes até destruindo a história do Pai na face da terra como cristãos. O que está escrito aí? Disse-lhe Jesus, consiste em fazer e realizar a sua obra. Que esse versículo fique cravado nos seus olhos e na sua alma. No dia que a vontade de Deus for tão importante para você quanto a comida que você come toda semana, você entendeu o reino de Deus. Você entendeu o legado do Pai. Você começou a viver verdadeiramente o reino de Deus. Foi chegado até vós. E esta é a minha comida. A minha comida, o que é essencial. Porque você fica até sem ler Bíblia a semana inteira, mas sem comer você não fica não. Beber água e pão no mínimo. Mesmo quem está de regime aí, está de educação alimentar, tomando shake, tem hora que eles comem uns negocinhos escondidos aí, uma batata doce, para sustentar o negócio, para dar sustância, uma mandioca, um negócio assim. Porque só no shake não dá não. Eu já tomei esse negócio aí, não aguentei nem uma semana. Quem gosta, Deus abençoe você para lá. No dia que a vontade do Pai passar a fazer a gente ter sede como comida, esta é a minha comida. Ah, amados, pensa quando Jesus voltar, quando for passar as obras pelo fogo, e a gente ouvir essa frase, e esta é a história do Senhor Deus na face da terra. Tinha Anderson, 19 anos de idade, quando se rendeu a Cristo Jesus. Qual é a sua história? Qual é a história do Pai na sua vida? Qual é a história do Pai na sua vida? No dia que esse versículo, João 4:34, arder na sua alma e tirar o seu sono como tirou o meu, nada mais vai importar. Vai doer sim, vai dar tristeza sim, vai dar saudade muita, mas a paz de que esta é a história do Pai. O Pai tem uma história na sua vida. E Ele não abre mão dela. E não é a história que nós temos levado por aí. De falta de perdão, de falta de amor, de falta de caminhar a segunda milha. Não é essa a história que o Pai tem para nós. Não é. Existe uma história muito mais bonita. E que dói muito. Porque é a morte do nosso eu. E morrer não é bom. Morrer não é bom. Até aqueles que falam assim, eu quero morrer, ou que pula, que pensa em suicídio, está dando um grito de dizer assim, está doendo demais, eu quero ficar livre desse sofrimento. E o que é pior, morreu sem Deus, aí que começou o pior sofrimento da vida dele, que não tem volta mais. Ninguém quer morrer, porque morrer dói. Mas Jesus foi claro, quando aquela multidão seguia ele, porque ele curava todos.
e fazia milagres, e alimentava, e saciava a fome desse povo. E ele parou diante da multidão e falou: olha, aquele que quer seguir após a mim, negue-se a si mesmo. Aprenda a dizer não para você. Ou seja, você tem vontade, mas a sua vontade a partir de hoje não vai valer nada para Deus e nem para você. É não. Eu quero, Deus, mas eu vou dizer não para mim, porque eu já disse sim para o Senhor. Toda vez que a gente diz não para nós ou para alguma coisa, é porque você já disse sim para outra coisa. Toda vez. Não existe falar não e não para nada. Não. Se você disse não para todo mundo, você já disse sim para você mesmo. Não, hoje eu não vou sair com ninguém. Hoje ninguém me chama para nada. Hoje eu não quero ver televisão. Hoje eu, porque você disse sim para você. Hoje eu quero eu. Eu e eu, no meu quarto eu. Você disse sim para você. Não existe esse negócio de não para todo mundo, mas também não tem sim. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. É porque você já disse sim. Quer seguir? Então você disse sim para ele. Então não é para você. Tome a sua cruz, morra e siga-me. Quem perder aqui, e vai perder, ganha lá comigo. Mas quem ganhar aqui, perder lá. Não tem esse negócio que tem sido pregado nas nossas igrejas, desse negócio de aceitar e ganhar em todos os lugares. Não existe isso, gente. Não existe isso. Isso é doutrina de Satanás. Doutrina de demônio que tem entrado dentro das nossas igrejas. Não existe a gente ganhar todas as coisas aqui no mundo e ainda ganhar com Deus. Isso não está escrito em lugar nenhum na face da terra. Quem ganha com Ele, perde aqui. E você precisa colocar isso na sua cabeça. Se o Espírito de Deus te convencer nessa noite, no nome de Jesus. Quando o Pai voltar, Cristo Jesus, sentado no trono, e te chamar, e começar a dizer: e esta é a história do Pai. Que você possa ter uma história linda para contar no nome de Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus te convença do seu pecado nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus convença a sua alma do caminho que você deve seguir, das coisas que você deve abandonar no nome poderoso de Cristo Jesus. Que Deus te convença nessa noite no nome de Jesus como cristão de verdade, a quem você deve perdoar, a quem você deve pedir perdão. E é muita gente. Eu nunca vi uma igreja tão grande como a igreja no Brasil. Mas uma igreja por onde eu vou pregar, seja na nossa igreja, seja em qualquer outra igreja, de tanta gente amargurada sem perdoar um ao outro. Mas é muito. Que evangelho é esse? Não é o do Pai. Não é o do Pai. Porque o maior poder na face da terra não foi curar enfermos, ressuscitar mortos. O maior poder na face da terra foi morrer naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Esse foi o maior poder na face da terra, já pairado na face da terra. Não vai existir mais nenhum outro maior do que esse. Nenhum maior. Um poder que dá uma nova vida, que paga toda a nossa conta. E Ele manda a gente dizer e parar de rezar e começar a orar o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu não sei como é que chama aqui na região, mas lá na minha região chama de Miguelito, de dar o migué. Quando passa pela direita, quando fura o sinal no vermelho, deu migué. Aqui eu não sei como é que é a expressão. Para de tentar dar migué em Deus. Não, eu sei que, e por isso que eu nem oro a oração do Pai Nosso. Vou orar por você aquela oração que fiz hoje de manhã para mim. Sai todo espírito de burrice dessa vida. Todo espírito de ovelhinha retardada. Uma vez que nós somos chamados pelo Espírito de Deus, gente, nós somos chamados para obedecer à vontade do Pai. Você orando ou não, aquela oração vale para você. Porque é a oração que Jesus ensinou quando a gente for orar ao Pai. É a que funciona.
Então dá um jeito de começar a ser cheio do Espírito de Deus. Isso aí tem como você fazer. Existem 4 coisas que a Bíblia diz que a gente pode fazer: entristecer o Espírito, resistir ao Espírito, apagar o Espírito e se encher do Espírito. Isso é nós. O resto é com Ele. Eu não dou conta de perdoar, pastor, mas você dá conta de encher. Vai ler Bíblia. Começa hoje antes de dormir. Eu estou com preguiça, eu estou com eu não estou conseguindo nem ler. Põe áudio. Hoje tem Bíblia em áudio. Tem cântico em áudio. Eu não gosto de cântico. Tem hino. Ah, mas eu também não gosto de hino. Então morra. Ué. Você nascer de novo no nome de Jesus, aí tem que morrer. Esse aí não morreu. Não gosta de nada que é de Deus. Nada. Mas meu filho, então você tem que morrer. Agora morre na cruz. Toma a cruz. Porque qualquer outra morte sem ser a cruz, você está indo para um caminho errado. Um caminho que vai cair, não tem volta. Como diz um grande pregador, enquanto ele vivia e deixou registrado na história, num sermão chamado O Trono do Julgamento, Leonardo Ravenhill. Existem 1 milhão de maneiras de se chegar no inferno, mas nenhuma maneira de se sair dele depois que chegou lá. 1 milhão de maneiras, 1 milhão de caminhos. A outra frase que Deus colocou no meu coração enquanto eu meditava na palavra é: todos os caminhos levam a Deus. Aí o pessoal fala assim: leva não, isso é mentira. Não, é verdade. Todos os caminhos vão levar a Deus como Senhor. Porque no dia que Jesus voltar, todo joelho vai se dobrar. Não importa o caminho que ele tomou. Se foi do cristianismo, se foi de outra religião, se foi de ateu, à toa. Qualquer coisa que ele decidiu no caminho dele, vai convergir nesse caminho desse dia. Naquele dia, o grande e terrível dia do Senhor, a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará. E toda língua, inclusive a dos anjos, dos decaídos também, aleluia, glória a Deus, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Salvador não. Salvador é só dos que creem e andarem e fizerem história com Deus. Mas Senhor, então todos os caminhos levam a Deus sim. Como Senhor, como Salvador não. Só há um caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual que é o caminho? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua. E este é o caminho. Andai nele. Andai nele. Eu queria te desafiar nessa noite. Aqueles que foram tocados pelo Espírito de Deus e testificou no seu coração. Deus falou com você. Não levanta porque o outro vai levantar. Isso não é brincadeira. Levanta porque o Espírito de Deus ardeu no seu coração. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem Ele tocou nessa noite. O tempo de acerto é hoje, Deus. Se você foi alcançado hoje, se você está voltando hoje, se você está consertando hoje, se você está morrendo hoje, glória a Deus, morrendo em Cristo. Eu quero morrer, Deus, porque eu quero meu casamento melhor. Então eu tenho que morrer. Não sei nem como é isso, eu sei que dói. E eu detesto dor. A melhor coisa no mundo para mim que tem na vida é quando meu dentista liga para mim e desmarca a agenda. Eu dou glórias e aleluias do outro lado. É a maior felicidade da minha alma. Eu detesto sentir dor. Mas morrer dói. E não tem como desmarcar. Porque senão Jesus não vive em você. É preciso, é necessário. Então sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não espera o outro não. Eu vou orar por você. Pode vir, em nome de Jesus. Sou eu, Deus, é comigo. Hoje é comigo, Deus. Não quero saber dos outros, não vou nem olhar para trás, Deus, porque hoje é comigo. E eu vou. Vem, em nome de Jesus. Deus falou no seu coração, você sabe o que precisa acertar. Ainda essa semana você vai começar a consertar no nome de Jesus. Pedir perdão, liberar perdão, mudar de conduta, jogar algumas coisas fora. Vai jogar, eu vou jogar. Não quero mais esse negócio, Deus.
Pode vir, gente. A melhor coisa é quando a gente cai no primeiro tiro. E depois a gente acostuma com a dor. E não quer mais. E vai passando, vai passando. A gente tem que se render na primeira vez. Porque depois fica acostumado a ouvir chorar e não muda. Ouve, chora, não muda. Eu quero mudar. Não sei nem como é isso, mas o que depender de mim, Deus, eu estou aqui. Agora mata, Senhor. É assim que eu falo com Deus. E de vez em quando o velho homem ressuscita, eu em lágrimas pedindo perdão para os meus filhos, ou para minha esposa, olhando no olho, eu falo, me ajuda a orar, porque eu quero que esse homem morra. Eu não quero esse homem mais. Eu quero que morra no nome de Jesus. Eu quero que Jesus nasça em mim cada dia mais. Cada dia mais. Oh Pai, louvado seja o nome do Senhor. Te adoramos, porque o Teu Santo Espírito é aquele que move corações. Queremos uma nova história no Senhor. Queremos honrar a história do Senhor, meu Deus. A Tua história na nossa vida. A história do Pai Celeste nos seus filhos. Essa é a história de Jacó. Oh Pai, toma a nossa história nas Tuas mãos, porque a gente já avacalhou muito, já atrapalhou demais. Muda a nossa história, muda a história dos nossos filhos, muda a história da Tua igreja, que possamos andar na Tua história. Continue movendo corações nessa igreja, continue mudando os nossos corações. Meu Deus, eu sou o primeiro dessa fila, não esquece de mim. Eu preciso tanto do Senhor, eu preciso tanto de Ti. Oh Pai, que possamos desejar o Senhor como a comida que temos que comer à vontade do Senhor. Vem sobre nós, Espírito de Deus, cura feridas, libera perdão, dá-nos a capacidade de nos humilhar e pedir perdão e liberar perdão. Ninguém merece perdão em nós, mas esse é o poder do Teu reino que é chegado até nós. Esse é o Teu poder. Que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu reino venha sobre a Tua igreja, que o Teu reino venha sobre as nossas famílias, que o Teu reino venha sobre a igreja do Senhor nessa baixada, que o Teu reino venha sobre as igrejas deste país, venha sobre a nossa nação, nos constrange, nos humilhe, converta o nosso coração a Ti, tira o coração de pedra, Senhor, é promessa Tua, dar-vos-ei um coração de carne segundo o meu coração. Vem sobre nós, vem sobre nós. E é assim que o Teu Santo Espírito tome as nossas vidas e testifique no nosso coração que somos filhos do Senhor. E guia-nos pela verdade, mortifica a nossa carne, e que interceda por nós, porque nós não sabemos como orar. Que a gente diminua e que o Senhor cresça. Essa é a nossa súplica, ó Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus, amém.